Completando esse vídeo aqui sobre os outros dois foram falados sobre a teoria de Buda e de Shankaracharya, a diferença deles para a filosofia teologia teísta, que é teologia seguida pelos Vaishnavas, Sanatana Dharma hindu, também pelo cristianismo, islamismo e judaísmo. Então aqui agora nós vamos dar referência a alguns versos das escrituras e pegar a evidência de textos budistas e a opinião de Krishna no Bhagavad Gita. Aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 6, verso 23, explica sobre a yoga de Patanjali. Hoje em dia várias yogas também seguem, ao contrário de Patanjali, eles seguem a filosofia de Buda ou de Shankaracharya, que é, eles meditam na luz ou no vazio, tentam acabar com a individualidade. Mas aqui no Bhagavad Gita, quando Krishna descreve o processo de yoga, que é o mesmo que foi também propagado por Patanjali, então aqui no comentário é descrito que no Yoga Sutra de Patanjali está escrito no final Vatiti Shakti Riti Kaivalya Swarupa Pratista Vatiti Shakti Riti. Significa, Tit Shakti significa a potência interna de Deus. Igual tem Sat Ananda. Essa Tit é a potência espiritual, ela se divide em três depois. Sat, Tit e Ananda. De Tit vem Sat, de Tit vem Ananda. Bem-aventurança. Então aqui, nesse Sutra de Patanjali, é descrita a palavra Tit Shakti, que significa potência interna transcendental. Então nesse Patanjali Yoga é nada mais do que Bhakti Yoga, que era performada e realizada na primeira era Satya Yuga, onde as pessoas viviam 100 mil anos. Elas praticavam esse tipo de yoga durante 60 mil anos. Nessa era de Kali se vive só 100. Então o processo tem que ser muito mais poderoso. Esse processo é o cantado nome direto de Deus, Harinam Sankirtan, que é também realizado em todas as outras religiões monoteístas, islamismo, eles cantam o nome de Allah, no judaísmo, Jeová, o Adonai, e no cristianismo, eles cantam Cristo, que é o mesmo Krishna, etc. Então aqui nesse sistema de Patanjali, é o mesmo que foi descrito no verso 23, capítulo 6. Então, esse Samadhi Patanjali que é descrito aqui nesse verso, Patanjali descreve esse Samadhi como a relação entre a alma e Deus. E nunca se tornar uno com Deus, igual se prega hoje. A Tit Shakti, potência interna transcendental. Purushartha significa religiosidade material, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos. E no final, eles tentam se tornar um com o Supremo, os ateístas. Mas de acordo com Patanjali, esse Kaivalya, que é dito nesse Patanjali Sutra, é a interno transcendental potência, pela qual a entidade viva percebe sua posição constitucional. Ou seja, ela, através desse yoga de Patanjali, de acordo com o que Patanjali falou, nesse estado de Kaivalya, que é um estado dentro da yoga, a entidade viva percebe sua posição constitucional, que ela é serva de Krishna, que associando com Krishna ela vai conseguir o Samadhi. Então isso foi descrito também por Chaitanya Mahaprabhu, a mesma filosofia. A gente vê na história de Dhruva Maharaj, no Srimad Bhagavatam.
que Dhruva Maharaj praticou Ashtanga Yoga junto com o mantra que ele recebeu de Narada. Sem o mantra ninguém pode conseguir sucesso nem no Yoga, nem no Ashtanga Yoga. Então Dhruva Maharaj fez o Ashtanga Yoga, as 8 processos, que várias regras são similares a Bhakti Yoga, e com o mantra junto, performando austeridades, ele alcançou Vishnu. Então Vishnu veio. Ele viu Vishnu face a face. Esse é o objetivo da Yoga de Patanjali, que é nada mais do que um processo de Bhakti Yoga, pregado na primeira era Satya Yoga. Então aqui, sobre a criação do mundo material, enquanto o budista fala que do nada surgiu tudo, e Shankaracharya fala que do Brahman impessoal, da luz impessoal, o mundo surgiu. Krishna fala aqui no Bhagavad Gita sobre isso, ele mesmo, no verso 7, capítulo 9. No verso 8, capítulo 7 e 8, capítulo 9. No 8 ele fala: toda a criação cósmica está sob minha guia. Sob meu desejo, isto é automaticamente manifestado vez e outra, e sob meu desejo, isso vai ser aniquilado no final. Então, o que Krishna está falando? Eu desejo manifestar, então o universo automaticamente se manifesta. Quando eu desejo aniquilar, ele automaticamente é aniquilado. Isso Krishna está falando para Arjuna. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 8. Alguém quiser ler depois, pode verificar. Aqui depois, no mesmo capítulo 9, verso 11, Krishna fala: como os tolos o veem. Os tolos zombam de mim quando eu descendo na minha forma humana. Eles não sabem da minha natureza transcendental como Senhor Supremo de tudo que pode existir e ser. Então isso Krishna falou para Arjuna. E os impersonalistas também, eles, quando Krishna descende na forma humana, alguns até falam que Krishna simplesmente veio como qualquer outro homem mortal. Muita gente leu o Bhagavad Gita hoje, mas a maioria não chega na conclusão, mesmo sabendo o que Krishna mesmo falou para Arjuna. Alguns falam que ele era simplesmente um homem mortal. Aí a gente pode perguntar para eles: qual homem mortal que mata vários demônios com 3 meses de idade, igual Krishna matou? Matou o demônio que apareceu no carro, depois matou Putana, a grande demônio mandado por Kamsa. Mas os tolos zombam dessa minha forma. A grande parte dos impersonalistas e budistas, eles zombam. Quando Krishna descende na forma, eles zombam que aquela é a personalidade de Deus. A gente vê no Srimad Bhagavatam que Brahma também duvidou. Quando ele duvidou, ele foi iludido por Krishna. Depois ele teve que pedir perdão e várias orações para Krishna em Vrindavan. Ele glorificou Krishna depois que ele ficou iludido. Ele tentou iludir Krishna e foi iludido por Krishna. Mesma coisa com Indra, que mandou chuva em Vrindavan. Krishna, com o dedinho da mão esquerda, levantou a colina de Govardhana por 1 semana. E aí Indra veio também e veio pedir perdão para Krishna. Eles duvidaram que aquela forma parecida com a humana, igual tem na Bíblia, Deus criou o homem com a própria imagem. A forma de Krishna também tem 2 braços, 2 pernas. Então, quando ele vem nessa forma original dele como a humana, os tolos zombam dele. Pensa que é porque é similar, ele também é igual homem mortal. As escrituras é claro, enquanto a gente tem a nossa forma espiritual está imanifesta e o nosso corpo é material, eles pensam que Krishna também é assim. As escrituras falam, o corpo de Krishna é Satchidananda, transcendental. O nosso corpo é com elementos materiais. O corpo de Krishna é com elementos transcendentais. Ele parece similar ao humano, mas não tem nada de humano. Que ele fala que é o próprio Senhor, Criador de tudo e de todos. Esses tolos não sabem da minha natureza transcendental como Senhor de tudo. Você falar no Bhagavad Gita, verso 11 do capítulo 9.
Aqui, já no capítulo 16, Krishna explica para Arjuna as diferenças entre as qualidades e naturezas demoníacas e divinas. Então aqui Krishna fala que as pessoas demoníacas falam que esse mundo é irreal, não tem fundação e nem Deus no controle. No verso 7 do capítulo 16, Krishna fala: aqueles que são demoníacos não sabem o que fazer e o que deve ser feito. Eles não têm nem limpeza, nem comportamento apropriado e nem veracidade é encontrada neles, igual hoje predominante no mundo. Então aqui Swami Maharaj fala que numa civilização humana sempre tem regras e regulações das escrituras que devem ser seguidas desde o começo, especialmente na antiga cultura ariana, aqueles que adotavam a civilização védica, que era conhecido como o povo mais avançado, que eles chamam, muitos hoje chamam de sumerianos. Eles apareceram perto do Monte Mero, os arianos. Então aqui a Krishna fala que os demônios não sabem dessas regras das escrituras, nem têm inclinação para segui-las. Muita gente pensa que não precisa seguir nenhuma regra. Especialmente na linha evangélica eles falam isso. Que Jesus falou que não precisava de seguir regra com fanatismo, mas para avançar espiritualmente. Então porque ele falou isso, eles falam, então nenhuma regra vale. Mas em Atos, na Bíblia, Paulo deixou essas duas regras que eram essencial para todo cristão: não comer carne, sangue de bicho e não realizar sexo ilícito, ou seja, só dentro do casamento. Isso está na própria Bíblia, Paulo sintetizou. E aqui Swami Maharaj fala que qualquer civilização que deve ser considerada humana deve seguir as regras e regulações velhas. Mas os demônios não têm nenhum apreço por isso, pessoas demoníacas, simplesmente rejeitam. Isso é falado no Bhagavad Gita. Aqui no livro Vaishnava Vidya, a história do impersonalismo, Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Aqui é descrito a história dos dois Budas, foi contado anteriormente aí. E aqui no livro Prajnaparamita Sutra, uma escritura importante do budismo Gatha. No segundo sutra deste livro é mencionado o não existente como se segue. Então isso é encontrado aqui no segundo sutra e no 16 dessa mesma escritura é falado: você é muito difícil compreender como a ilusão, justo como a ilusão, você é visto e não visto. A escritura também Asta Sahasrika Prajnaparamita também fala isso. Ó Filho de Deus, todas as religiões são ilusões como um sonho. E Buda também é uma ilusão como um sonho. E todo Buda é uma ilusão como um sonho. E as doutrinas até mesmo de Bodhi-Budas também são ilusões como um sonho. Isso é falar na própria escritura budista. Ou seja, que tudo é como um sonho. Até mesmo Buda é como um sonho. E no final, quando o corpo material, o mundo material, o corpo deles é aniquilado, eles pensam nada existe. Nem Buda existe, nem a teoria existe, nada existe. Mas a gente pergunta, se nada existe, por que budistas têm tantos livros explicando várias teorias? Se no final nem a teoria existe, por que perde tempo explicando várias teorias? Não faz nenhum sentido. Outra coisa, Param Gurudeva dá aqui evidências que eles falam que tudo é como um sonho, mas na vida eles se sentindo abominado.
Então ela veio num sonho, ela conta que no livro budista fala que veio um anjo e falou para ela para alimentar Buda com leite, alguma coisa, e que ele seria um pregador que ia dar orgulho para ela depois. Então por causa desse sonho ela alimentou Buda e ele viveu, ele perdeu a vontade de morrer. Então se o sonho, se o mundo é como um sonho, então o mundo deve ser real. Se aquele sonho foi real, por que todo sonho é irreal? Então na Bíblia a mesma coisa, fala que vários anjos apareceram em sonhos para tais profetas. Na história de Shankaracharya, a mesma coisa. A mãe dele não queria dar nascimento e veio um ser celestial e falou que daquele vento ia nascer uma manifestação de Shiva. E aí o pai dele foi e falou para a mãe dele e deixou nascer. Então aqui sobre, na página 70, Maya Vaishnava Vijaya, aqui é falado: como Shankaracharya apareceu. Ele pegou do Padma Purana Uttarakhanda 25.7, uma discussão entre Shiva e sua consorte Durga. Então Shiva falou: ó deusa, na era de Kali, na forma de um Brahmana, eu vou espalhar a teoria impersonalista através de falsas escrituras, que é simplesmente um budismo encoberto. Ou seja, aqui no Padma Purana é descrito que Shiva falou que ia descender na forma de um Brahmana e ia pregar essa teoria impersonalista através de falsas escrituras e ia pregar o budismo encoberto. Isso prova que a teoria de Shankara é justo um budismo disfarçado, porque no final tudo vai ser nada. Deus não existe, tudo é zero, ou tudo é um, tudo é vazio ou luz. A filosofia é baseada na mesma teoria. Esse verso revela que Vishnu deu a Shiva a ordem de vir para a Terra, encarnar na Terra e explicar exatamente o que ele queria que fosse feito. Isso foi falado nos outros, que Krishna queria que Shankara varresse o budismo da Índia e restabelecer as escrituras como fidedignos, os Vedas como fidedignos, que tinha perdido a credibilidade. Mas qual o significado das escrituras? Krishna pediu para ele manter coberto da maioria do povo, que ele ia formar a base para depois os 4 Vaishnavacharyas virem e pregar o Vaishnavismo, Sanatana Dharma. Então com essa base de Shankaracharya, depois veio Madhva, Ramanuja, Vishnu Swami e Nimbaditya. E esses 4 formaram as 4 linhas Vaishnavas, que são as únicas linhas autorizadas pelas escrituras de conseguir a relação com Deus, o teísmo. Se alguém recebe o mantra em uma dessas 4 linhas, cantando aquele mantra, ele vai conseguir uma relação e amor a Deus. Então, Shankaracharya, apesar de ele ter dado um conhecimento errôneo, ele formou de novo a base, estabeleceu a base para os 4 Vaishnavas, como falando que os Vedas é autorizado, que a escritura fidedigna. Como ele ganhou dos budistas no debate filosófico, de novo os hindus e gente do mundo inteiro começou a ter fé nos Vedas novamente. Então aqui Krishna fala, nesse verso do Bhagavad Gita, quando Krishna descende: quando há um declínio da religião e os princípios religiosos e o aumento da irreligião, nessa hora eu apareço eu mesmo, ó descendente de Bharata, ele falou para Arjuna. Então para que ele vem? Depois ele fala: Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma samsthanapa nartaya sambhavami yuge yuge. Ele fala para Arjuna: ó, para a liberação das pessoas piedosas e a aniquilação dos descrentes, eu mesmo restabeleço os princípios religiosos e apareço eu mesmo, milênio após milênio. Então isso foi depois desses 4 acharyas. Ele, Krishna, veio na forma de Chaitanya Mahaprabhu, pregou a filosofia Achintya Bheda Bheda Tattva, sintetizou todas as 4 filosofias dos Vaishnavacharyas nessa filosofia Achintya Bheda Bheda Tattva.
Então Krishna veio depois dos 4. Então aqui no final, Parang Gurdev explica quem foram os impersonalistas notáveis do passado. Um deles foi Ravana, o demônio Ravana. Aqui ele conta: há um provérbio conhecido entre os seguidores de Madhvacharya, que o mais sábio dentre os Mayavadis, Advaitavadis, aqueles que pensam que são Deus, que Deus é luz e eles são luz, tudo é Deus. O mais sábio deles é conhecido como Ravana, o rei de Lanka. É sabido que Ravana era também um Advaitavadi. Informação sobre o nascimento de Ravana é encontrada no Krishna Samhita, aonde é dito que um eremita vindo da dinastia de Pulasha deixou a terra da mãe Índia por alguma razão e foi residir em Lanka. Enquanto lá, em Lanka, ele se casou com a filha de um demônio e subsequentemente Ravana nasceu. Então sua dinastia é considerada semi-emerita e semi-demônio. Lá havia um eremita Mayavadi que também é confirmado no verso do Lankavatara Sutta da escritura budista, que ele revelava suas deliberações no Monte Kailash sobre o impersonalismo com o Senhor Buda e que era um demônio. Isso pode ser confirmado pelas suas demoníacas atividades contra os brahmanas, as vacas, os sábios, os rishis e munis. Para camuflar o poder de Brahma e mostrar como se isso fosse sua própria potência, é o segredo dos Mayavadis, da força dos Mayavadis. O mais flagrante exemplo disso é Ravana, em sua tentativa de roubar a eterna consorte de Rama, Sita Devi. Claro que a mãe Sita nunca pode ser sequestrada, e todos os Mayavadis, incluindo Ravana, Ravana apenas sequestrou Maya Sita, significa uma forma ilusória de Sita, que assim teria o passatempo de Ramachandra em Lanka e matar Ravana. Então essa audacidade revela o desejo interior e os motivos, assim como suas propensões demoníacas. Na verdade, Ravana nunca nem mesmo viu a real Sita Devi, como mencionado no Kurma Purana e confirmado no Chaitanya Charitamrita. Isso é confirmado até mesmo no Kurma Purana, que aquela Sita que o Mayavada, o impersonalista Ravana, sequestrou é simplesmente uma forma ilusória de Sita, criado pela energia interna, e ele sequestrou essa Sita só para passar tempo de Rama, depois ele ir e matar todas as raças dos demônios para deixar a terra leve, livre de entidades ruins. Então aqui é provado que esse demônio Ravana foi morto por Rama, era um seguidor dessa filosofia Mayavadi, um seguidor do vazio, dessa teoria do vazio da luz, do pessoal. Ele rejeitava Rama, depois Rama foi e matou ele em Lanka. Então essas são as evidências nas escrituras pelo que foi falado. E aqui a gente vê a diferença entre o budismo, o mayavadismo, a teoria de Gautama Buda, a teoria de Shankaracharya, para o teísmo, que é o que os Vaishnavas praticam e os cristãos, os muçulmanos e os judeus também praticam. Essa é a diferença. Aí vocês podem ver, deliberar e entender pelo menos qual filosofia está aprendendo. E de acordo com isso é que a alma vai atingir tal objetivo. Muita gente entra nos grupos, principalmente orientais, sem saber muito o que é, qual a filosofia. Mas dependendo de onde ela entrar, ela vai estar indo para tal lugar. Ninguém vai para o mesmo lugar.
Se alguém quer ir para o norte, ele tem que pegar a estrada do norte. Se ele for para o norte pegar a estrada, ele vai para outro lugar. Então a mesma coisa aqui na vida espiritual. Se ela tem um objetivo, ela deve traçar o objetivo primeiro, para depois praticar. E não simplesmente praticar sem saber. Porque pode ser que ela está indo para o nirvana, um buraco negro, e acabar a relação dela com Deus para sempre. Ou para o Brahman impessoal, e perder a oportunidade de ser feliz em deleite transcendental eternamente com Deus. Então é importante pelo menos saber essas teorias, para saber aonde que está entrando. Aí se ela entender e quiser aquilo, tudo bem, pelo menos ela está sabendo. Mas muitas vezes não sabem muito, então fica meio perdido. Então aí cada um pode ver, deliberar e ver qual que é o destino que ele quer para a alma dele. Depois, qual o processo praticado. Gaura Harimu.